falar dos times mineiros. Amanhã o Cruzeiro representa e o Galo na segunda-feira. Rafaela Potter tá na Arena MRV, porque o Atlético tá de olho no mercado, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Maurício, para você, para todo mundo que acompanha o GE. Pois é, o executivo de futebol, Paulo Brax, em uma conversa com a imprensa, disse que o Atlético, inclusive, procurou o Fred, volante de 32 anos, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, mas que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo em 2022, na Copa também de 2018. O Fred, que inclusive estava aqui no último jogo do Galo na Arena, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que foi no jogo contra o Internacional. O Fred, que é de Belo Horizonte, que começou na base do Galo, mas se profissionalizou no Internacional. Só que o Fred não aceitou aí essa proposta. Ele disse que tem contrato com o clube turco até 2027 e pretende cumprir o contrato. Com isso, o Atlético segue de olho no mercado. A prioridade é encontrar um primeiro volante que esteja aí sem contrato ou que venha por empréstimo por conta da grave situação financeira do clube. Maurício. Valeu, Rafa. O torcedor tá de olho nas contratações. Inclusive, a janela de transferências vai abrir daqui a 2 semanas, no dia 10 de julho. O Atlético está enfrentando mais uma situação delicada nos bastidores. Após vender o atacante Paulinho ao Palmeiras por 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões na cotação atual, o Galo ainda não repassou ao jogador a parte que lhe é de direito. Paulinho, que tinha 30% dos direitos econômicos, deveria receber cerca de 5,4 milhões de euros, o equivalente a 35 milhões. No entanto, até agora, esse valor não foi pago pelo clube mineiro, mesmo após o adiantamento das parcelas que o Palmeiras se comprometeu a pagar. O Atlético já teria recebido aproximadamente 82 milhões da venda, mas nada disso chegou ao atacante. E não para por aí. A comissão dos empresários de Paulinho também está pendente. Os agentes do jogador aguardam o pagamento dos valores acordados, que também não foram cumpridos nas datas estipuladas. Para quem não lembra, Paulinho chegou ao Galo no início de 2023, sem custos de transferência. O clube pagou apenas as luvas e, por isso, ficou com 30% dos seus direitos. Essa porcentagem era a aposta do jogador em uma transferência futura, o que de fato aconteceu com a ida ao Palmeiras em janeiro de 2025. Já no Verdão, Paulinho assinou o contrato até o fim de 2029. Aos 24 anos, ele tem se recuperado de uma lesão e, até o momento, disputou 14 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Apesar disso, ele ainda não está 100% fisicamente. A pergunta que fica é: por que o Galo ainda não repassou o valor ao jogador? Mesmo após receber do Palmeiras, o torcedor quer transparência. Bora fechar o vídeo para falar sobre os 2 alvos pedidos pelo técnico Cuca. A situação financeira do Galo é bem clara e foi dita sem rodeios para o treinador. Houve uma reunião recente entre os acionistas do Galo e o técnico do Atlético para que ele entendesse um pouquinho da realidade. O Atlético deixou bem claro que não é possível contratar jogadores com investimento alto. E também ouviu que a prioridade do Atlético hoje é quitar as dívidas com o atual elenco. Dessa maneira, os caras vão ao mercado para buscar reforços, mas precisam ser jogadores baratos, que cheguem sem custo para aquisição de direitos econômicos e com salários dentro da realidade. Pois bem, diante desse cenário, Cuca afirmou: quero 2 posições em específico. Quero um primeiro volante que dê mais proteção à defesa, mas esse primeiro volante precisa ter mobilidade, não pode ser aquele cara mais posicional. Cuca gostaria do volante que sai também para caçar. E ele também busca mais um zagueiro, porque a verdade é que ele não tem confiança em alguns dos defensores do atual elenco. Para ser bem claro, o Igor Rabelo, o Ivan Roman, não são jogadores que caíram no agrado do treinador, até por isso ele tem trabalhado nos bastidores para a aquisição de um defensor. Resta saber se vai haver tempo e principalmente dinheiro para encontrar esses jogadores com o perfil específico do Atlético. Precisam ser jogadores baratos, mas ao mesmo tempo que agradem ao treinador atleticano. Agora, para a gente fechar as informações aqui do Nicola Miranda, ele falando dos alvos do Cuca. Primeiro, um zagueiro para disputar a posição com o Lianco e o Júnior Alonso. Acho que é para disputar a posição com o Júnior Alonso, né? O Lianco é meio que incontestável nesse time no momento, né? Então, eu acho até mais do que isso, eu não vejo o Cuca desconfiado do Alonso, não. Eu acho preocupante para os reservas. Desconfiado dos reservas. Tem 4 reservas para substituir Lianco ou Alonso e tem se falado em mais um zagueiro. Vitor Hugo, Rabelo, Rômulo e o Roman. Quem tem que se preocupar é os caras que estão fora.
6 zagueiros, contando que 5 são de fora, o Ivan Romano novo, mas é de fora, e o Rômulo da base, e você querer contratar mais um zagueiro, é sinal que esses caras não estão rendendo, ou o Cuca não está conseguindo tirar o melhor que eles têm. E aí depois ele fala de volante. Eu ia te perguntar sobre esse primeiro volante, porque você acha que esse primeiro volante é para tirar o Alan Franco do time ou para ter o Alan Franco na posição dele ali como um segundo? Não, se ele traz um primeiro volante, eu acho que é mais para empurrar o Alan Franco para frente. Mas aí o Alan Franco vai brigar a posição com o Rubens, que tem sido o pupilo aí do Cuca. E eu não garanto o Alan Franco titular. E aí quando ele fala nesse primeiro volante que precisa jogar, pra mim ele tá com uma recordação aí do Alan de 2021. O primeiro volante que joga, a primeira lembrança do torcedor, e eu acredito que do Cuca também, é o Alan, que já foi cogitado e parece que não tem chances de vir nesse momento. Até jogou titular o último jogo lá no Mundial pelo Flamengo. Eu acho que ele quer esse volante, agressivo como o Alan era, e que também joga, ou melhor, joga muito, né? O Alan é um dos melhores volantes com a bola no pé. O Alan não conseguiu no Flamengo, impressionante, mas saiu daqui como um dos melhores da posição. Eu acho que o Alan, ele tem um pouco mais de dificuldade num time mais tático, mais posicional, como o Flamengo se demonstrou ser nesses últimos anos. No Galo, quando tinha mais perseguições, eu acho que ele fica mais à vontade. Quando tem que ser aquele volante mais parado em frente aos zagueiros, não é muito o perfil do Alan, e pode ser por isso que ele não tenha tido tantos minutos lá no Flamengo. Mas queria falar do Fred, o Cabidão. O produtor até tem uma tela com os números dele, produtor? Então, coloca na tela aí os números do Fred, que está lá no Fenerbahçe na última temporada aí, ó, 24, 25, 44 jogos, 5 gols, 4 assistências, muito bom para um segundo volante, 85% de acerto nos passes, 8 cartões amarelos, nenhum vermelho, ele teve 2 lesões, ou seja, 2 lesões ainda, 44 jogos. Um ótimo número aí do Fred. A média dele por jogo, 84 minutos por partida, 2.3 bolas roubadas por jogo, 1 interceptação, 46.7 passes, 3 lançamentos e 1.5 chutes. Bons números aí do Fred, seria um excelente reforço para o Atlético. Não só para o Atlético, né? Vamos falar a verdade, né? A gente tá falando aqui de um cara que joga muito, né? Foi inclusive da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Um jogador que tem muita qualidade, um jogador versátil, um jogador que percorre o campo todo. Ele tem muita capacidade de quebrar essa última linha de passe também. Teve no jogo, na temporada, que ele deu 3 assistências no Fenerbahçe. Então ele é um jogador que certamente ajudaria bastante o Atlético, sendo talvez aquela contratação que, como é que é, Mirandinha? Chega e farda, né, mano? Farda. Chega e farda. O Fred chega e farda tranquilamente. No Atlético, e não só no Atlético, tá? Eu diria que em 95% dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem muita experiência, tem experiência de futebol europeu, agora também continuando sua permanência na Europa no futebol turco. Seria uma excepcional contratação, mas a gente sabe que é muito difícil, né? O Fenerbahçe gosta muito do trabalho dele, as médias de pontuação dele nessas plataformas é extremamente alta quando se trata de Fred, então assim, infelizmente não deve vir, né? Infelizmente, não deve. O que tudo indica. O Igor até trouxe a informação que conversou com o Fred mais no início do ano e agora com o Paulo Brax ontem falando que ele esteve presente na Arena MRV, viu o jogo do Atlético, acaba, Atlético Internacional, segundo o nosso produtor, acaba que isso vai também chamando a atenção na rede social, do torcedor e tal, que seria excelente para ele, mas ele vai ficar em Istambul mesmo. Não é bem o que o Atlético fala, né, Miranda? Perfeito. De um primeiro volante, um jogador mais ali pra frente da zaga, mas seria um excelente reforço. Aquele tipo de reforço que você não é a sua primeira necessidade, mas é o cara que cai bem em qualquer equipe. Mas a probabilidade disso ir pra frente dentro do discurso do Rafael Menin, do Bruno Musi, o Atlético não tem, eu não vejo o Atlético com condições de trazer o Fred nesse momento. De lá pagar pra tirar ele do Fenerbahçe. Vai muito de encontro ao que eles estão falando aqui, o que não tem dinheiro e trazer um jogador do preço do Fred, do valor, do salário que o Fred viria, eu acho que nesse momento é uma ilusão pensar no Fred no Galo, mas tecnicamente, grande jogador. Tem um site que especula mais ou menos salários de jogadores, tá? A gente usa mais ou menos esse site para tentar ali direcionar alguma coisa em relação a um possível reforço, possível contratação.
Nesse site especula-se que ele ganha 32 milhões de reais por ano no Fenerbahçe. São 6 milhões de euros. Ele ganha 500 mil euros mês no Fenerbahçe. A gente tá falando aqui de 2 milhões e meio de reais por mês. 3 milhões? 3 V6, milhões, 500 V6. Até 3 milhões. Até mais um pouquinho, porque é euro, né? Então, assim, 3 milhões de reais seria o salário dele no Fenerbahçe hoje. Não, acho que é um reforço que, nesse momento, pro Atlético, não dá pra pensar. E ele tem ainda mais 2 anos de contrato com o futebol turco. E tá jogando. Ainda teria que pagar pra tirar, enfim, acho que é um reforço inalcançável pro Atlético nesse momento, a não ser que o Fred quisesse muito voltar ao Brasil, fizesse um grande esforço, batesse lá na porta do presidente do Fenerbahçe, falasse, ó, não tô afim mais de ficar, quero voltar pro Brasil, me ajuda, me libera, talvez até conseguisse facilitar de alguma maneira. Mas não me parece que é o caso, até pelas informações que o Igor trouxe, que o próprio Paulo Brax passou também, de que ele tá muito satisfeito, muito adaptado lá em Istambul, ou seja, não é um reforço possível aí pro Atlético nesse momento. Infelizmente, o Fred, porque de fato seria um baita de um reforço.